Como todo mundo sabe, o Gene X é o responsável por dar os poderes à raça conhecida hoje como os mutantes, mas esses mutantes não são exclusivamente de uma região do planeta, né? Tendo mutantes de todos os continentes aí, cara, inclusive na principal equipe dos mutantes, que são os X-Men. Sim, aqui no Brasil estamos muito bem representados e temos inclusive um mutante que já foi taxado também como nível ômega. Apesar de ter alguns mutantes brasileiros bem conhecidos pelo público geral, outros já não conhecem com tanta frequência, né? E eu tenho certeza que você nunca ouviu falar da maioria dos mutantes que eu vou listar aqui pra vocês. Alguns são até recentes, adicionados aí nos quadrinhos da Marvel. Então, ó, se você gosta de mutantes, se você gosta desse conteúdo nerd aqui do canal, te convido a se inscrever aqui, a deixar o like também no vídeo, comentar o seu mutante favorito aqui embaixo. Se você comentar o seu mutante favorito, eu vou deixar o coraçãozinho em todos os comentários que fizer isso. E também confere se o sininho tá ativado, porque o YouTube às vezes não entrega os vídeos pras pessoas, então mó trabalhão fazer esses vídeos aí, apoia aí que vai valer a pena, que eu vou trazer muito conteúdo legal ainda. Número 1, então, mutante brasileiro aqui pra gente iniciar. O Mancha Solar, né, é o mutante brasileiro mais famoso que tem. Ele, sem sombra de dúvidas, é o mutante brasileiro mais conhecido. Muito por conta da sua participação bem ativa, né, em diversas equipes dos X-Men e também, além, né, das aparições nas animações. Ele é um mutante que veio do Rio de Janeiro e manifestou seus poderes durante uma partida de futebol, um estereótipo bem grande dos brasileiros. E até um pouco difícil mensurar os seus poderes, já que eles estão em constante evolução, fazendo com que suas habilidades cresçam cada vez mais. Seus principais poderes é a absorção de energia solar, permitindo ter super força, super resistência, rajadas de energia, voo e também imunidade ao calor. Ele é extremamente poderoso, ao ponto de por muito tempo ter sido considerado pelos fãs como mutante de nível ômega. Em alguns momentos nos quadrinhos, um personagem ou outro também, né, dizia que ele poderia ser um nível ômega ou tinha o potencial de ser um nível ômega. Só que isso nunca foi oficializado realmente nos quadrinhos, e com as listas mais recentes oficiais pela Marvel mesmo, ele não entrou. Então ele não é nível ômega, mas ele tem um baita de um potencial para ser um nível ômega no futuro. Só que tudo isso não torna ele fraco, ele é muito poderoso. Ele por muitas vezes já afirmou ser capaz de bater de frente contra o próprio Hulk, mas hoje em dia o Hulk também se desenvolveu ao ponto onde ninguém é capaz de bater de frente com ele, cara, só ser, sei lá, como um sentinela da vida. Mas voltando pro Mancha Solar, sim, ele já confrontou o Hulk vermelho de igual para igual, então essa afirmação não está completamente errada não. Seguindo, temos o mutante brasileiro Kunra Dishonest. Pouco se sabe sobre o passado do Kunra, mas sabemos que ele utilizava dos poderes provenientes da sua mutação para atuar como um médico ou um curandeiro, dependendo da aldeia. Ele acreditava que suas habilidades eram uma obra divina e utilizou disso para se tornar líder de uma pequena cidade e ficando absurdamente rico nesse processo, mas eventualmente ele se converteu em um vilão. O culto que ele ministrava se tornou seu esquadrão da morte particular e controlava uma mina, onde todos que se opuseram a ele eram enviados para essa mina. Ele se tornou um inimigo também do Wolverine e acabou sendo morto em um combate contra o Logan. Seus poderes eram os da manipulação biológica, onde ele poderia utilizar os seus poderes para reorganizar o seu próprio corpo ou o corpo de outras pessoas para curar ou de alguma forma trazer uma deformidade para essas outras pessoas. Seus poderes têm algumas limitações de não funcionarem com implantes ou objetos artificiais, como os ossos de Wolverine de metal, o que acabou causando também a sua derrota. Próximo mutante brasileiro, terceiro da lista, André Mexer. André Mexer tem uma história bem trágica, até mesmo para os padrões dos mutantes. Ele nasceu de uma criança de 12 anos, que morreu logo após o parto, e foi encontrado em uma lixeira logo depois que isso aconteceu. Ele viveu na rua durante toda a sua vida, comprando uma arma aos 7 anos de idade e se tornando líder de um grupo de crianças sem teto. Ele utilizava dos seus poderes despertados logo na adolescência para manter os seus amigos ali, o seu grupo, né, a salvo de outras gangues. Um dia eles tentaram roubar um homem que estava de férias pelo Brasil, só que pro azar deles, este homem era o Wolverine. O Wolverine, cara, contatou o professor Xavier, que usou o cérebro para confirmar que André era sim um mutante, mas um grupo de bandidos contratados pelo Kunra, né, aquele outro que eu citei anteriormente, atirou no Wolverine e acabou matando boa parte dos jovens ali, amigos do mutante André. Foi então que descobrimos que André foi enviado para a mina do Kunra para trabalhar como um escravo,
Mas também quando a gente descobre isso já era tarde demais, pois o Kunran utilizou dos seus poderes para lobotomizar o jovem André. Logan pegou o André e o levou para o Instituto Xavier, onde por um tempo ele ficou com o cargo de zelador. Seus poderes não foram muito bem trabalhados, mas sabemos que ele era de origem psiônica, com um certo grau também de controle mental. Ele tinha uma espécie também de telecinese, mas num grau bem pequeno. Próxima mutante, também bem conhecida, a Magma. Ela é bem conhecida porque também apareceu na animação X-Men Evolution. Magma, ela veio de Nova Roma, uma colônia escondida no Brasil e criada pela mutante Selene, né, a mutante mais velha da Marvel. A Magma foi encontrada pelos novos mutantes que estavam em uma expedição pela floresta amazônica. E após uma série de eventos envolvendo a própria Selene, a Mara, que é a Magma, desperta os seus poderes. Os poderes são o da manipulação da terra e da lava vulcânica. Com isso, ela pode inclusive criar vulcões ou despertar vulcões em um estado de descontrole dos seus poderes. Ela também tem imunidade ao calor e imunidade à própria lava. Também tem manipulação do fogo e manipula uma forma de magma que aumenta todos os seus poderes e atributos físicos, além também dela poder entrar realmente nessa forma, ficar com todo o seu corpo assim. Ela é frequentemente vista ao lado do Roberto, cara, o que deve ser natural por conta dos dois serem do mesmo país e compartilharem semelhanças entre os seus poderes. Roberto da Costa, que é o Mancha Solar. Quinto mutante brasileiro da lista, Antônio Agazes. Conhecemos o Antônio ao ver que ele foi sequestrado por um terrorista chamado de Vulga e tem ali a sua família ameaçada de morte. Utilizando então dos seus poderes, o papel do Antônio era ser um ladrão de tecnologia interdimensional e repassar essa tecnologia com potencial armamentista para o Volga. O principal objeto que ele adquiriu nesses roubos foi uma fórmula de doação de poder da Terra 1287. Volga então traiu o acordo com o Antônio e testou a fórmula em toda a sua família. Mas o Antônio, cara, mesmo assim, ele conseguiu fugir, só que depois ele foi parar em um centro de internamento para mutantes. Só que depois, no final das contas, ele conseguiu ser resgatado pela Psylocke. Infelizmente, o personagem acabou falecendo por meio de uma das armas do Volga durante um combate entre eles ali e a X-Force. Os seus poderes eram de teletransporte interdimensional, permitindo levar ele e outras pessoas para realidades e universos paralelos, além também de se teletransportar na própria realidade. Um baita de um poder, cara, né? Se ele tivesse vivo ainda e fosse mais explorado, ele poderia talvez até rivalizar com o próprio Noturno. Na Marvel existem poucos teleportadores, né? Personagens que conseguem se teletransportar. Saber que um mutante brasileiro é um dos poucos, né, teleportadores, deixa até que a gente feliz. Que pena que ele morreu, mas na Marvel ninguém nunca morre pra sempre, então talvez ele volte aí no futuro. Próxima mutante brasileira da lista, a garota Tubarão. Yara dos Santos era uma garota comum que tinha desenvolvido um forte desejo em comer peixes frescos, cru, um indício da sua mutação se desenvolvendo até se completar e ela se transformar em um tubarão. Ela chegou aí à instituição de ensino da Jean Grey, mas devido a alguns problemas, ela junto de outros alunos problemáticos foram juntos para a escola do Wolverine, para a Terra Selvagem. Lá eles foram submetidos a perigos que nem poderiam enfrentar por conta própria e foram obrigados a aprender a trabalhar muito bem em equipe. Com o tempo, ela foi tomando confiança e se sentindo mais confortável em sua forma de tubarão, raramente voltando à sua forma humana. Ela está viva, cara, e atualmente reside na nação de Krakoa e foi vista festejando ao lado de outros mutantes. O seu poder é o da silicotropia, ou seja, a habilidade de se transformar em um tubarão com força sobre-humana, garras afiadas e fisiologia aquática, né, ficando obviamente mais poderosa dentro da água e se movendo em altas velocidades. Muitas vezes ela chegou a perder o controle dos seus poderes, ficando muito violenta, mas só que não demonstra mais esse descontrole, né, nos novos quadrinhos que ela apareceu. Quando ela está em uma equipe, ela meio que é uma versão do Hulk nessa equipe, né, super força, ficando descontrolada às vezes. Outro mutante brasileiro, Thiago Piranha. Pois é, cara, esse é o nome dele. Thiago foi um mutante brasileiro com pouquíssimas aparições nos quadrinhos. Ele fazia parte de um ringue de luta clandestino para mutantes lá no Rio de Janeiro. Na noite que o Cable foi até o local, ele enfrentou a próxima mutante da lista que facilmente o derrotou e fez a sua cabeça explodir. Sabemos que os seus poderes eram os da eletrocinese, ou seja, controlava a eletricidade, e pela facilidade em que ele morreu, provavelmente não era um poder com uma extensão tão forte assim como os poderes de eletricidade da Tempestade ou sei lá, do Super Choque, mas era um mutante que sim, controlava e gerava, né, rajadas de energia. Próxima mutante brasileira dos quadrinhos da Marvel, Juliana Jararaca. Eu não sei vocês, cara, mas pra mim esse é um dos melhores nomes de personagens já criados na ficção, junto com o Thiago Piranha. Mas bem, Juliana Jararaca, ela foi campeã da arena que abrigava mutantes no Rio de Janeiro, cara, e ela também foi responsável
responsável pela morte do Thiago Piranha. Mas bem, a sua principal característica em batalha era a sua brutalidade, mas apesar de tudo, ela apenas competia para poder sair de uma condição financeira difícil, né? Por isso que ela lutava nesses ringues clandestinos. A morte do Thiago Piranha fez com que o Cable entrasse no ringue com ela, onde tentou conversar de uma forma racional com a personagem. Infelizmente, o Cable não teve sucesso e ele tentou então desligar os poderes dela, mas utilizou força demais e apagou toda a sua mente junto dos membros da plateia. Os poderes dela são da telecinesia, onde ela utilizou inclusive para explodir a cabeça do Thiago. Telecinese move objetos ali, né? Explode objetos, basicamente isso. Próxima mutante brasileira, Renata da Lima. Renata foi mais uma das várias mutantes vítimas de preconceitos da própria família e foi então abandonada logo que os seus poderes despertaram. Assim como os mutantes anteriores, não temos muitas informações sobre a personagem por ser extremamente secundária. Ela foi vista como uma cidadã de Krakoa, onde apareceu namorando um mutante local ali também. Nem mesmo a extensão dos seus poderes temos certeza, mas ela apresentou força e resistência sobre-humana, então um pacotezinho ali comum de ter mais resistência, né? Conseguir dar uns golpes ali mais poderosos, talvez um pouquinho de agilidade também. Mas bem, meus amigos, esses são os mutantes brasileiros nos quadrinhos da Marvel. Vira e mexe, a Marvel adiciona novos mutantes ali brasileiros ou até mesmo outros personagens sem ser mutantes, que eu posso vir fazer um vídeo pra vocês também, todos os personagens brasileiros dos quadrinhos da Marvel. Se você quiser, né, um desse ou um da DC, comenta aqui embaixo, deixa o like no canal também, te espero aqui amanhã com um vídeo novo. Valeu! Thiago Piranha, Juliana Jararaca, meu Deus, criatividade da Marvel, né? Ela foi campeã, abrigava mutantes no Rio de Janeiro e ela... Ai, não consigo fazer isso aí. Juliana Jararaca versus Thiago Piranha.